Doctor Rua de Almeida, Pois el não. micrófono es todo para usted. Boa noite a todos. Eu vou falar em português, que é a minha língua natal. Espero, falando pausadamente, que eu possa ser entendido. Imagino que, pelo fato de eu ser brasileiro do Sudeste de São Paulo, onde a colonização italiana foi muito forte, isso facilita um pouco a minha fala para a compreensão de todos. Eu imagino que, se eu fosse carioca do Rio de Janeiro, ou então no Nordeste, vocês talvez tivessem um pouco mais de dificuldade para compreender. Muito bem. Depois de duas belíssimas exposições do Laza e da Picon sobre filosofia, eu pretendo fazer a minha abordagem sobre Maritain do ponto de vista do direito, não do direito positivista, mas do direito que tem por base o direito natural, que é fazer o bem e evitar o mal, ou, em outras palavras, a busca da justiça. O próprio Maritain dizia que uma lei injusta não é uma lei, que não deve, portanto, em princípio, ser obedecida. Então, eu procurarei fazer a minha análise dentro do direito e, sobretudo, numa visão do direito constitucional e do direito do trabalho, que são as minhas duas especialidades. Eu fiz o meu doutorado na década de 70 na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, e fui 40 anos professor de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e hoje estou advogando, imaginem, uma equipe cuidando de 7.000 processos individuais dos antigos empregados de um banco estatal, que era o Banco do Estado de São Paulo, com a mesma capilaridade do Banco do Brasil, e que foi privatizado em leilão, comprado pelo Banco Santander, que descumpriu, na verdade, parte dos direitos desses trabalhadores aposentados. Muito bem. Falar sobre Maritain, eu acho que a gente deve ter dois vieses pela frente. O primeiro deles é a verdade. Essa homenagem aos 50 anos de falecimento de Maritain tem o nome de Busca da Verdade. A verdade como um direito natural para o bem do homem e da humanidade. E dentro de uma realidade. Porque todos sabemos que Maritain era um filósofo realista. Embora tenha sido discípulo de Platão, que não era um filósofo realista, ele o foi ex ipsa natura rei, da própria natureza da coisa, res rei, todos sabemos, significa coisa. Então, Maritain, na introdução ao estudo de filosofia, todos sabemos que tem duas grandes correntes na filosofia. Uma é a realista, de Aristóteles, São Tomás, ele próprio, e vários filósofos contemporâneos. Eu poderia dizer que Edith Stein tem essa visão de realismo e, portanto, isso fica muito claro quando Maritain passou a escrever sobre filosofia política. Ele procurou esse senso de realismo. Eu dou um exemplo que todos conhecemos. Quando ele escreveu Os Direitos do Homem e a Lei Natural, de 1942, o que é nada mais do que elencar uma série de direitos humanos com base da lei natural que serviram
que serviram para a Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem? Não é um conceito dos diversos direitos do homem, é um catálogo. São 30 direitos humanos que estão elencados na Declaração Universal dos Direitos. Não de uma forma hermética, porque o próprio Maritain fala que, de acordo com o momento histórico, a sociedade pode eleger outros direitos humanos, como é o caso, por exemplo, na atualidade, do direito a uma ecologia, não é? Trazida pelo grande Papa argentino, que talvez, eu me atrevo a dizer, de certa forma, não muito consistente, talvez, que nós, brasileiros, talvez o admiramos mais, talvez, do que os próprios companheiros argentinos. Não sei. Mas aqui nós temos uma forte simpatia, exatamente pelo Papa Francisco, porque ele trouxe à tona o Laudato Si, um novo direito humano que pode ser catalogado perfeitamente, que é o direito à ecologia. Bom, dentro dessa perspectiva, a minha proposta é tratar hoje dos corpos intermediários, das sociedades intermediárias entre o indivíduo e o Estado. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque nós vivemos, e aí a visão realista de Maritain, na América Latina, na América do Sul, especialmente nos 2 países mais importantes da América do Sul, que são Argentina e Brasil. Então, eu gostaria de refletir um pouco e falar sobre essa importância das sociedades intermediárias para a construção de uma liberdade e de uma verdadeira democracia. Muito bem. Eu me recorri de um livro de Maritain, todos conhecidos, O Homem e o Estado, quando ele faz a sua reflexão sobre filosofia política. Gostaria de lembrar que ele ressalta 3 figuras no começo do seu livro. A nação, a sociedade política, ele chama corpo político ou sociedade política, e o Estado. Ele mostra magistralmente que a nação é fruto da natureza. É aquela comunhão de ideais, né, das pessoas de determinada nação. Eu vou dar um exemplo meu banal. Ontem, a Argentina ganhou do Brasil, no Rio de Janeiro, de 1-0. Os argentinos, eles devem estar muito contentes com essa vitória. E nós, brasileiros, estamos muito tristes com a derrota. Mas esse é um exemplo para mostrar que tanto a Argentina quanto o Brasil são 2 nações. É a expressão da natureza humana, do sentimento patriótico, de torcer pelas cores argentinas, como para nós, brasileiros, torcermos pelas cores brasileiras. Isso é a nação. Depois, Maritain fala da sociedade política. O que é a sociedade política? Maritain fala que a sociedade política é resultado da razão. Da razão. A razão levou a sociedade, a nação, a construir uma sociedade política para evitar, por exemplo, não é, a justiça feita pelas próprias mãos dos homens. Precisaria haver uma justiça como um órgão da sociedade política para tratar dessa matéria. Então, a sociedade política é uma obra da razão. E o Estado? O que é o Estado? Maritain fala que o Estado é um órgão da sociedade política. Seguramente o mais importante de todos, não é? Mas ele é parte de um todo. O todo é a sociedade política e não é o Estado. O Estado é parte dessa sociedade política. E
ao lado do Estado como uma sociedade política, Maritain mostra que há vários outros, quase que várias outras sociedades políticas menores, a começar da família, na educação, na economia, em vários aspectos que são entidades ou sociedades intermediárias, e que a sociedade política será tanto mais em função de uma vivência harmônica entre os homens, na medida em que essas sociedades políticas intermediárias, que Maritain chama também de corpos intermediários, guardem uma natural autonomia em relação ao Estado. Por quê? Porque o Estado, como sociedade mais importante da sociedade política como um todo, existe para o homem nas suas realidades sociais intermediárias, e não as sociedades políticas intermediárias para o Estado. Isso é uma deturpação, na verdade, da visão do Estado. E esse é o que nós estamos vivendo hoje, imagino, aqui na América do Sul. E no final eu vou dizer, como brasileiro, que eu vejo a eleição do Javier Milei, que, sem dúvida, é um outsider, como bem escreveu o nosso querido professor Ricardo Alípio Del Barco, mas para mim, brasileiro, e muitos, talvez seja um outsider que possa quebrar essa tendência de fazer com que o Estado, aqui na América Latina, seja um Estado absolutista, conforme Hegel falou, né? E destruindo as nossas sociedades intermediárias. Isso aqui no Brasil, com as últimas eleições que foi reeleito o Lula, nós estamos sentindo na flor da pele essa tendência para a absolutização do Estado. E a eleição, por exemplo, desse outsider pode quebrar quando ele quer defender a liberdade. E não haverá liberdade entre nós se não houver, basicamente, uma liberdade econômica. Dando sequência, eu gostaria de rapidamente fazer uma análise histórica, porque essa é mais uma lição de Maritain que tirou de Aristóteles. O Maritain, quando escreve a filosofia política, ele se vale da lição de Aristóteles. Ou seja, se valer da história, se nós analisarmos a história para qualquer ciência, para qualquer realidade, nós teremos muito mais capacidade de compreender a realidade que vivemos hoje. De onde veio essa visão de absolutização do Estado? Maritain fala muito bem. Primeiramente, nós vamos encontrar isso no Império medieval. Nós vamos encontrar isso no absolutismo francês. Luís XIV dizia, l'état c'est moi, le roi soleil. Quem foi à França e visitou lá o palácio, tem uma sala que ele mandou pintar o sol, ele se equiparava ao sol, le roi soleil. Isso aí o Maritain mostra também, foi com os Stuarts na Inglaterra. E colaborado depois por alguns pensadores de filosofia política, como é o caso, especialmente, de Rousseau, decantado por muitos, mas que é duramente criticado por Maritain no seu famoso livro que todos devem conhecer, Os Três Reformadores, não é? E ele mostra que esses filósofos ajudaram da política essa visão de um Estado divinizado. Isso tudo Maritain fala antes de Hegel, porque quando surge o Hegel, aí o Maritain fala que ele foi, na verdade, o filósofo e o pedagogo incansável desse Estado monopolista, desse Estado absolutista. Agora, eu gostaria, objetivamente falar, e completar que essa visão absolutista do Estado, né, que historicamente
vem desde o Império Medieval, passando pelo absolutismo francês, passando, como eu disse, pela visão dos estilos na Inglaterra, desembocou objetivamente nos dois grandes desastres em termos de democracia no século XX. Aliás, os três grandes desastres, na verdade são três. Um, aquele que fazia com que o Estado deveria dominar toda uma visão de raça, elegendo a raça ariana como a raça por excelência, não é? Com todo o genocídio. Isso foi o nazismo. Na Itália, com Benedito Mussolini, através da... A minha mulher disse que eu devia parar, mas eu tenho 30 minutos. Eu peço aqui ao Nicolás, quando eu tiver chegado aos 20, me avise, porque eu quero ser fiscalizado pelo Nicolás e não pela minha querida esposa. Bom, voltando, na Itália, é a questão da nação e o comunismo elegindo o Estado como aquele que defende a classe. Classe, raça e nação foram, desgraçadamente, as três formas como o Estado se manifestou no século XX. Houve a democracia, houve a reunião, a luta para a volta da democracia. Mas eu estou vendo, talvez um pouco de forma pessimista, uma volta a esse poderio do Estado. A Rússia, com essa invasão da Ucrânia, tem todo um governo monolítico, nesse sentido. A China, já na visita que o Xi Jinping fez ao presidente dos Estados Unidos, falou para ele: o mundo é muito grande, há espaço para duas lideranças, China e os Estados Unidos. E qual é a proposta da China? É tornar o Estado monopolista cada vez mais. Lá não tem liberdade, nenhuma, todos nós sabemos, não é? Santo Inácio de Loyola ficou frustrado que não pôde cristianizar a China. E hoje talvez seja até mais difícil, né, do que naquela época. Aqui na América Latina, nós temos alguns países que têm essa visão do Estado como se fosse o todo da sociedade política. A Venezuela, a Nicarágua, Cuba e alguns que estão nessa perspectiva. E eu diria que o Brasil é um deles. E a Argentina, no meu modo de ver, estava nesse caminho para fazer que o Estado seja divinizado. Eu gostaria agora de trazer dois exemplos, um de ordem econômica e outro de ordem educacional, representando duas corporações, dois corpos intermediários, não é? Que essa visão divinizada do Estado aqui no Brasil mostrou as suas garras. O primeiro deles, em matéria de educação e de colégios religiosos católicos. No estado de Minas Gerais, um colégio católico, ao fazer o seu projeto de construção, mandou fazer banheiros de acordo com a fisiologia de cada um de nós, que é o homem, fisiologicamente, e a mulher. 2 banheiros numa escola privada, numa escola católica. Muito bem. O líder do movimento gay lá de Minas Gerais entrou com uma representação perante o Ministério Público para obrigar o colégio a fazer um banheiro misto. Faça a rua. Você está atrapalhando. Fecha a porta aí. Mandou fazer um banheiro misto, de uma visão identitária. Está superada essa questão de fisiologia de homem e de mulher. Nós temos que seguir a linha política do Estado. O Estado passa a assumir essa visão identitária e o colégio particular é obrigado, católico, a abrir mão da sua visão
a respeito do homem e da mulher, não é? E, ao lado do banheiro masculino e do banheiro feminino, construir um banheiro misto, para que aqueles que forem gays pudessem frequentar, de acordo com a sua identidade homossexual, um banheiro que fosse misto, porque ele não se considera nem homem e nem mulher. Olha onde estamos. Um outro exemplo é na ordem econômica. O Brasil tem 210 milhões de brasileiros. 105 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado, vive com esgoto ao céu aberto. Quando houve a epidemia aqui da coronavírus, vocês devem ter acompanhado que no Brasil foi uma lástima. Morreram mais de 700 mil brasileiros por causa da Covid. E hoje está confirmado que, em grande parte, a vacinação não resolveu para quem? Para esses 105 milhões de brasileiros que vivem com esgoto a céu aberto. Se não tem uma saúde adequada, o que adianta vacinar? A debilidade do organismo faria com que a doença tomasse corpo. Muito bem. Então, o que aconteceu? Por que isso? Isso porque quem até agora tem feito no Brasil o tratamento de esgoto são empresas estatais, sejam elas estaduais ou sejam elas municipais. E não tem dinheiro. Por que não tem? Disculpe, le aviso que le quedan 5 minutos. 5 minutos. E por que não tem dinheiro? Porque a função do poder do Estado é o bem comum, sobretudo com políticas públicas na educação, na saúde e na segurança pública. Segurança pública para os pobres. Uma cidade como São Paulo, de 12 milhões de habitantes, os trabalhadores que moram na periferia, todo dia que saem de suas casas para trabalhar, eu tenho 2 empregadas domésticas, quando chego aqui, costumam ligar para casa, estou vivo, não fui assassinado no trajeto. Então, o papel do Estado aqui no Brasil é fazer políticas públicas na educação, na saúde e na segurança pública. E não construir esgoto. Isso tem que ser iniciativa privada. Maritê fala no Homem e Estado que ele não tem simpatia nenhuma, ele fala claramente sobre a empresa pública, que normalmente é mal administrada, é mal gerida. Maritê fala isso claramente. Essa lei foi aprovada. De que forma? As empresas privadas poderão concorrer doravante com as empresas estatais para a realização do tratamento de esgoto. Com uma previsão, em 11 anos, de universalizar o esgoto para todos os 105 milhões de habitantes. Isso com uma entrada de 900 bilhões de reais. O estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado que conseguiu, no investimento de 100 bilhões de reais. Muito bem, esse novo governo que aí entrou, cujo presidente Lula já falou que nós temos que estatizar tudo que for possível, ao contrário do Julián Milei, que falou o contrário, tudo que a gente puder privatizar, a gente vai privatizar. É um antagonismo, está aí, por isso que eu vejo que essa sua vitória poderá ser um anteparo com essa visão estatizante, não é? Com essa visão estatizante. Graças ao Congresso Nacional, o governo foi impedido de fazer, com 2 decretos federais, 2 do presidente, querendo mudar o que a lei. E o Kelsen nos ensina da hierarquia das normas, Constituição, lei e decretos. Então, eu concluo meu pensamento dizendo o seguinte: mais do que nunca, aqui na América do Sul, o Brasil, com o peso que ele tem, demográfico, de população, de produção, etc.,
tem um papel importante. Por isso que ele quis estar atraindo a Argentina para o BRICS, que é totalmente formada por estatizantes. Então, o meu brado aqui como maritaniano é dizer que, mais do que nunca, aqui na América Latina, nós precisamos reforçar nossos corpos intermediários, as nossas sociedades políticas intermediárias entre o Estado e entre o indivíduo e o Estado. Só assim, tendo a liberdade econômica como base, porque se não tivermos liberdade econômica, não teremos liberdade nenhuma. Foi o que aconteceu na Nicarágua. A Universidade dos Jesuítas, uma dos melhores que nós temos na América Latina, se opôs ao senhor Ortega. O que ele mandou fazer? Estatizou a universidade. Então, mais do que nunca, nós devemos aqui na América do Sul, em respeito a Marighten, em respeito ao seu espírito de liberdade e ao seu espírito de democracia, procurar, mais do que nunca, através do processo democrático, do processo eleitoral, da convicção, do testemunho, lutar pelo fortalecimento dos corpos intermediários em todas as áreas, na família, na educação, em todos os aspectos, entre o indivíduo e o Estado. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Doctor, muchísimas gracias.